Olá pessoal, sejam bem-vindos à websérie Sabores do Natal. Nessa temporada vamos aprender a preparar receitas deliciosas para você arrasar na sua ceia. Então fique ligado que esse é só o primeiro episódio. Vamos aprender novos pratos toda semana até o Natal. Hoje vamos aprender a fazer um delicioso risoto de limão siciliano com cebolas caramelizadas. Então coloca o seu avental e vem com a gente! Já estou com todos os meus ingredientes e para iniciar nós vamos preparar um caldo bem saboroso para deixar o nosso risoto ainda mais gostoso. Nosso caldo vai ser um caldo neutro de legumes, porque o nosso risoto também é neutro. Então aqui eu tenho alho poró e salsão, vou cortar ele irregular. Com os nossos ingredientes já cortados, a gente vai colocar todos eles na água e deixar cozinhar em temperatura simmer, que é aquele fogo mais baixinho do seu fogão. E outra dica, aqui eu tenho as cascas da cebola, que ao invés da gente jogar, a gente pode aproveitar que ela vai trazer muito sabor para o seu caldo. Então aqui eu vou ligar a minha panela e lembrando que a gente vai deixar aquele fogo mais baixinho do seu fogão. Enquanto o meu caldo cozinha por 30 minutos, eu já deixei um caldo pronto para adiantar a nossa receita. Eu vou coar ele para a gente dar início ao nosso risoto. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o arroz que a gente vai utilizar. Então eu tenho aqui o arroz arbóreo. Aquele arroz que a gente está acostumado a usar no dia a dia, que a gente chama de arroz agulhinha, ele não é indicado para o preparo de risoto. Nós temos 3 variedades de arroz que nós podemos usar para fazer o risoto. O arbóreo, que é o que a gente está utilizando, o carnaroli, que também é bem comum, e o vialone nano, que é um pouco mais difícil de encontrar, mas a gente também pode utilizar. Essas variedades, elas dão uma cremosidade especial para a sua preparação. Agora eu vou colocar um fio de azeite na panela, entrar com a cebola, o alho e o alho poró. Nós temos aqui a cebola, o alho e o alho poró já refogados, eles estão nesse aspecto transparente, é a hora de colocar o arroz. Lembrando que eu estou utilizando aqui o alho poró e o alho para trazer um pouquinho mais de sabor para a receita, mas você pode utilizar só a cebola. Com o arroz na panela, eu vou adicionar o vinho branco seco. Bom, eu estou utilizando aqui o vinho branco seco, mas tudo vai depender do risoto que você vai fazer. Em alguns casos a gente pode usar o vinho tinto, se for alguma pigmentação mais escura, como uma carne, um cogumelo, ou a gente pode usar até um espumante. A diferença vai ser no aroma que essa bebida vai trazer para sua receita. Se você não sabe qual o destino final do seu risoto, você vai deixar ele pré-pronto, ou você vai fazer variações de risoto, você usa sempre uma base neutra, que é o vinho branco. O vinho, ele entra apenas no início da preparação. Se a gente colocar ele durante toda a preparação, o seu risoto vai ficar muito ácido. Então a gente inicia com o vinho para aromatizar o risoto e depois a gente cozinha com o caldo que foi feito. E aí, pessoal, o importante do risoto é a gente adicionar sempre o caldo aos poucos, para que a gente chegue ao ponto certo do risoto, que é ele al dente. Cada grão tem uma variação de tempo de cocção, mas ele demora aí em torno de 15 a 20 minutos, 18 minutos para chegar no ponto final. E aí, se você não sabe certinho esse ponto, você pode sentir a textura do grão provando ele. E lembrando que para o rendimento dessa receita, a gente vai ter aqui em média para 4 a 5 pessoas. Estou utilizando uma xícara de arroz. O arroz do risoto, ele normalmente vai ter um rendimento muito maior do que o nosso arroz convencional, porque além do grão cozido, que vai dobrar de volume, a gente vai acrescentar manteiga, a gente vai acrescentar parmesão e as guarnições que vão acompanhar para aromatizar o nosso risoto, para finalizar o nosso risoto. Então ele sempre vai chegar a 3 a 4 vezes a quantidade que a gente inicia. Então para uma pessoa a gente pode usar ali em média 80 gramas de arroz
que a gente vai ter um prato final com satisfação. Enquanto o arroz está cozinhando, eu vou preparando aqui os acompanhamentos para esse risoto. Eu vou iniciar fazendo as castanhas salteadas. Então eu tenho uma frigideira já aquecendo, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, castanha de caju e amêndoas laminadas. Isso vai trazer uma crocância e um sabor especial para o nosso risoto. Com as castanhas já tostadas, eu vou retirar elas da frigideira e eu vou usar essa mesma frigideira para fazer a minha cebola caramelizada, para passar esse gostinho de castanha para a cebola também. Para decorar o nosso prato, eu vou fazer as cebolas chalotas, que são essas cebolas pequenininhas, para trazer um charme todo especial para a nossa decoração. Então eu vou primeiro caramelizar elas e depois eu vou caramelizar as cebolas normais. Eu vou colocar elas todas viradas para a manteiga e eu vou usar com casca e tudo, que a casca ajuda a trazer também sabor para a nossa receita. Vou colocar um raminho de alecrim, um fiozinho de vinho e vou tampar para abafar essa cebola para ela cozinhar com o vinho. Agora que nossas chalotas estão caramelizando, eu vou cortar a cebola em julienne, que são tirinhas finas, para a gente fazer a cebola caramelizada que vai sobre o risoto. Eu vou tirar a chalota da panela e vou acrescentar a cebola cortada. Agora que a cebola já murchou, ou seja, ficou macia e já começou a caramelizar, eu vou adicionar o açúcar. Nessa receita a gente está utilizando o açúcar para trazer mais coloração e o sabor adocicado que combina muito bem com o nosso risoto de limão siciliano. Nessa mesma cebola a gente pode adicionar alguma base ácida como limão, vinho ou até mesmo um vinagre. Pode ser de vinho tinto, pode ser vinho branco, qualquer vinagre que você tenha. Só que como a gente vai servir ela com o risoto de limão siciliano, nós vamos utilizar apenas o açúcar. Com a cebola pronta, eu vou finalizar o risoto. Eu vou finalizar o risoto com as raspas de limão, parmesão ralado e manteiga. O parmesão e a manteiga viram uma emulsão que traz mais cremosidade para o seu risoto. Agora que eu adicionei a manteiga e o parmesão, eu vou adicionar o suco do limão. Eu coloco no final porque ele corre o risco de amargar se eu deixar ele cozinhando por muito tempo. Então eu vou colocar o limão e desligar o fogo. Com a panela desligada, eu vou adicionar o sal. O sal a gente só coloca no final porque a manteiga pode ter sal e o parmesão é salgado. Então se a gente coloca antes, corre o risco de salgar o nosso risoto. O nosso risoto tá pronto e eu vou montar ele na travessa com a cebola caramelizada, rodelas de limão siciliano e as cebolinhas que a gente também caramelizou. Risoto decorado, eu trouxe uma última dica para essa receita. Nós vamos fazer o risoto com beterraba, para ele trazer essa cor mais natalina para a sua preparação. Eu adicionei uma concha de suco de beterraba. Eu bati uma unidade de beterraba com água e não coei. Só coloquei aqui na panela, vou deixar secar e o nosso risoto de beterraba com limão siciliano tá pronto.
vocês viram, eu usei a mesma base do risoto, os mesmos acompanhamentos e a mesma decoração. A única diferença foi que eu acrescentei o suco de beterraba. Então, se você quiser, inclusive, servir as duas preparações na sua ceia, é uma opção. Viu como é fácil preparar essa receita? E com as ofertas do Amigão fica ainda mais fácil. E aí, gostou? Então se prepara que vem mais! Nos próximos episódios vamos aprender a fazer carnes, acompanhamentos e sobremesas para deixar a sua ceia ainda mais completa. E eu vou contar com uma ajuda muito especial. Se inscreva no canal para acompanhar tudo que vem por aí. Comenta o que você achou dessa receita e deixa o seu like. Até o próximo Sabores do Natal!